Olá, queridos acadêmicos! Estamos iniciando agora o módulo 5, que é composto de 5 disciplinas: português instrumental, tipologia bíblica, homilética, teologia sistemática e hermenêutica sagrada. Vamos iniciar agora a disciplina de português instrumental. A critério de introdução, nós entendemos que é importante estudar português instrumental por 2 motivos. O primeiro é pelas necessidades do dia a dia, ou seja, é pedir um pão na padaria, é pedir um Uber e identificar de forma correta o seu endereço, é se relacionar com as pessoas das diversas formas no dia a dia. Segundo, pelo trabalho da comunicação do Evangelho. No aspecto religioso, é muito importante que aquele que comunica o Evangelho comunique com clareza, de forma coesa, de forma coerente. Essa disciplina se relaciona de forma muito íntima com a hermenêutica e a homilética. A hermenêutica, ela é a disciplina que ocupa-se da interpretação de textos, e a homilética, ela se ocupa com as técnicas, os critérios para a apresentação de um sermão ou um discurso. Comunicar é usar palavras. Essas palavras podem ser escritas, ou seja, através de textos, de uma forma geral, através da sua voz, ou seja, da palavra falada, ou através de gestos. Nós temos aqui no Brasil a Libras, que é a língua brasileira de sinais. Nós temos aqui 10 dicas para uma boa comunicação. Vamos passar aqui por cada uma delas. Primeiro, pense antes de falar. É muito importante que você não fale de improviso. O improviso é uma exceção, não uma regra. Utilize exemplos, ilustrações, metáforas, analogias. Seja consciente. Ser consciente é primeiramente conhecer a si mesmo. Seja verdadeiro. É muito ruim ouvir alguém que não acredita naquilo que está discussando. Ele não tem vida. Ele não manifesta, através do seu discurso, a percepção da veracidade daquilo que ele está afirmando ou está ensinando. Seja racional. É muito prejudicial ouvir algo que não é lógico, ouvir algo que não tem uma linha de pensamento, de raciocínio. Sexto, use palavras conhecidas ao público. Não podemos utilizar palavras que as outras pessoas não conhecem. Que benefício tem você querer se passar por alguém que domina um vocabulário vasto e rico, sendo que a sua plateia, a sua audiência, aqueles que te ouvem, não irão entender? Fale de forma clara, fale de forma pausada. Existem pessoas que, quando estão ministrando, parece que elas querem ministrar de forma rápida, falar de forma rápida, para encerrar logo o seu discurso. Isso é uma demonstração de nervosismo. Evite digressões. O que é a digressão? É quando você vai, volta no discurso. É o famoso encher linguiça, como eu ouvi na sala de aula hoje. Seja um bom ouvinte. Todo bom orador é aquele que sabe ouvir. Aprecia a arte e a oportunidade de ouvir. Aprenda a lidar com o nervosismo. O nervosismo, ele sempre estará presente, principalmente na vida daqueles que pregam o Evangelho. Mas você precisa aprender a lidar com as diversas situações que exigirão controle emocional. A boa comunicação, ela é constituída de conhecimento do assunto, conhecimento do método e muita prática.
Ou seja, não fale sobre um assunto que você não conhece. Aprofunde-se em uma determinada área e fale com segurança. Conheça o método que você irá utilizar, ou seja, as técnicas, a forma que você utilizará para transmitir a mensagem, e pratique bastante. A voz é o principal veículo que o comunicador utiliza para transmitir sermões. Então, entre quem prega e quem está ouvindo, existe o método, a técnica. Utilize-se da ênfase, dê ênfase àquilo que você está ensinando. Comunique vida, energia, demonstre que aquilo que você está falando é relevante. Uma certa dose de entonação é muito bem-vinda. Ou seja, a entonação envolve alternância na velocidade da voz e do tom. Fale mais rápido, depois volte um pouco, fale mais pausadamente, aumente o tom da voz. Essa oscilação desperta a atenção de quem ouve você e torna a sua ministração menos monótona. A dicção é a articulação da palavra, ou seja, você não pode falar palavras omitindo sons, omitindo letras. Fale de forma completa. Uma boa prática e um bom trava-língua ajuda na elucidação dessa questão. Respire. No momento em que você estiver ministrando, respire. A respiração acalma a alma. A respiração diminui a tensão. A respiração faz com que você canse menos no ato de falar. É muito ruim ouvir alguém ministrar e ouvir e ainda ouvir a respiração. A respiração e a voz ficam ali competindo, uma com a outra, quando na verdade a respiração é o combustível para a voz. Nesta sessão, nós resumiremos os principais aspectos da língua portuguesa: divisão da gramática, classificação da linguagem, fonologia, sintaxe, semântica e estilística. A fonologia, ela se ocupa dos sons da palavra. Ou seja, é importante que você conheça a pronúncia correta das palavras. Você não pode chamar a uma mulher, se esta tem o dom, de profecia, de a profeta. Não. A forma correta é a profetiza. Não utilize a palavra benção. O culto hoje foi uma benção. Não. O culto hoje foi uma bênção. Abra sua Bíblia no capítulo. Não é capítulo, é capítulo. Não utilize a expressão dificuldade, utilize a expressão dificuldade. Muito menos eu estou pensando no assunto. Não, pensando. Nunca utilize a expressão você vai. Não, você vai. Não utilize a expressão polícia, mas polícia. Estes aqui são apenas alguns exemplos que são necessários que você os corrija e outros mais. Então, estude as palavras. Observe as palavras que você utilizará no seu discurso. A morfologia, ela ocupa-se dos morfemas. O que são os morfemas? São elementos linguísticos mínimos que compõem uma frase, uma oração, um período. Nós temos o substantivo, o artigo, o adjetivo, o numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Nós veremos cada um desses de forma pormenorizada nas próximas aulas. A sintaxe é a parte da gramática que ensina a organizar as palavras para estabelecer orações, com estas formar períodos e por meio destes parágrafos, textos ou discursos. Ou seja, a sintaxe, ela se ocupa dessas regrinhas, das regras gramaticais que estabelecem um texto com coesão.
para que nós venhamos entender o que está sendo escrito. O vocábulo é uma palavra sem definição de valor semântico, pois não está relacionado a um contexto. Por exemplo, a palavra porta, sozinha, pode significar peça de madeira ou de vidro, que se põe na abertura da parede de uma casa para abrir e fechar uma entrada. Só que no contexto bíblico, essa palavra porta assume o significado de oportunidades, de providência de Deus. Essa palavra porta significa a entrada para um reino. Então, esses textos bíblicos que estão aqui no material, é importante que você os leia, para entender que um vocábulo ele pode variar de significado dependendo do contexto, aonde ele está inserido. A semântica é a parte da gramática que estuda os sentidos das palavras, analisando sempre o quê? A evolução, as alterações de significados para mais ou menos no decorrer da história. Então, existem palavras, por exemplo, que outrora tinham significado e hoje não tem mais relevância e nem significado para aqueles que ouvem. Até bem pouco tempo atrás, em muitos livros, a expressão coisa não era grafada assim, mas vinha como cousa, pela influência do português ali lusitano, né, de português de Portugal ali, no português do nosso Brasil, não é? Então são os usos e desusos. Eu faço uma pesquisa das palavras que outrora tinham significado atual e hoje já não tem. A classificação da linguagem. Nós temos a linguagem comum, que é a linguagem informal, coloquial. Por exemplo, quando você conversa com seus amigos pelo WhatsApp, eu tenho certeza que você não se preocupa com a norma técnica, em conjugar todos os verbos da forma correta, não é? Porque é uma linguagem formal. Agora existe a linguagem literária, que é a linguagem da poesia, da prosa. E aqui entra a licença poética, né? A licença poética você pode muitas vezes até burlar assuntos científicos. Você vai colocar ali uma inspiração poética e romantizar um texto. Existe a linguagem científica. Essa linguagem científica é a linguagem das monografias, das revistas científicas, é a linguagem dos arrazoados acadêmicos, e ela precisa ter o sentido denotativo. O que é o sentido denotativo? É o significado real, literal, do vocábulo da palavra. Existe a linguagem publicitária. É a linguagem apelativa, fática. Ela procura persuadir você. Ela procura levar você a uma tomada de ação. Geralmente é a compra de um produto. É a linguagem que utiliza mecanismos psicológicos, a neurociência, para entender como que você reage diante de uma propaganda. Vai criar em você uma necessidade. Existe a linguagem filosófica, é uma linguagem egocêntrica, ela é cheia de opiniões, de pensamentos, de razões pessoais. Existe a linguagem religiosa, que trata de temas religiosos, história, organização, costumes e normas. Por exemplo, livros de teologia são livros onde está ali presente a linguagem religiosa. E existe a linguagem mista. A linguagem mista é aquela que utiliza-se de todas as outras linguagens anteriores. Eu acredito que a Bíblia Sagrada, particularmente, ela utiliza-se da linguagem mista. Porque na Bíblia Sagrada eu tenho linguagem comum, literária, eu tenho poesia na Bíblia, eu tenho dados científicos, eu tenho propaganda na Bíblia, não é? Tem textos que me convencem, né, a uma tomada de ação. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Eu tenho linguagem filosófica. O salmista utilizava-se muito também de poesia, mas de linguagem filosófica, de razões, de emoções.
Nós temos linguagem religiosa? Claro que sim. Então eu quero louvar a Deus por você ter chegado até aqui, nesse momento dessa aula introdutória à disciplina de português instrumental. Até a próxima aula. Que Deus te abençoe.